quero reforçar as boas-vindas, que certamente já vos foram dadas a todos vocês de uma forma ou de outra, à medida que foram entrando na igreja, na escola sabatina, aqui dentro, também nas classes infantis, lá atrás ou lá dentro. E quero, sobretudo, endereçar-vos as boas-vindas, não com minhas palavras, mas com as palavras que normalmente o apóstolo Paulo endereçava às igrejas por onde tinha passado nas suas viagens missionárias, e como um pai cuidadoso e preocupado com os seus filhos, normalmente era a forma como ele se dirigia a esses membros, onde ele dizia: a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. E é isto que nós precisamos hoje. Nós precisamos de paz, esta paz que foi cantada neste hino que a Ruth trouxe até nós, um hino que nós, no final, mesmo a terminar a mensagem de hoje, ao qual eu vou voltar, mas também precisamos da graça de Jesus, porque se nós estamos aqui hoje, meus amados irmãos, é apenas graças à graça de Jesus, é unicamente devido à sua misericórdia, porque nós não somos absolutamente nada. Então, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos graças ao capitão da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também, sinto-me feliz porque no mês de agosto vejo a igreja cheia. Somos uma igreja cheia de crianças, de jovens, de adolescentes, de visitas. Obrigada pela vossa companhia. Quero destacar duas visitas em particular. O Hipólito, que está lá em cima e a quem nós gostamos bastante, sem qualquer desmérito para os restantes. Obrigada por estares cá, fazes muita falta. E depois, claro, também há duas pessoas que são muito importantes para mim, que são os meus pais e que fizeram questão de não avisar que vinham ouvir a filha a pregar, o que é sempre interessante para quem está bastante calmo, nada nervoso para falar. É sempre bom este conjunto de emoções, não é verdade? Mas se hoje devo alguma coisa a alguém, é aos meus pais e a Jesus naturalmente, mas aos meus pais que me educaram nos princípios de Deus. E se há coisa que nós pais, nós família, devemos atentar e devemos ter em conta, particularmente nos dias de hoje, é a educação dos nossos filhos. Nós podemos dar-lhes tudo, mas se nós não os ensinarmos no trajeto, no caminho e na jornada que conduz até ao céu, então nós não estamos aqui a fazer absolutamente nada. Bom, espero que acalmemos então a nossa mente. Vou pedir às crianças mais pequeninas, elas tinham uma atividade da história. É um momento para a poderem fazer. Os primários, os juvenis têm Bíblia, é a altura também de agarrarem nela. É uma excelente forma de estarmos atentos e concentrados, não na minha mensagem, mas na mensagem que eu acredito que vem do céu. Sabem que nós temos muitos exemplos na Bíblia que nos mostram que nem sempre os mais novos aprendem alguma coisa de bom com os mais velhos ou por causa daquilo que eles fizeram de bem. Na verdade, muitos dos exemplos que nós temos na Bíblia têm a ver com má conduta, com maus princípios e com péssimos exemplos de gerações mais velhas e que, precisamente por aquilo que elas fizeram ou não fizeram de tão bem, são grandes exemplos para nós hoje em dia. E a mensagem de hoje, ela centra-se exatamente numa experiência que não correu tão bem para uma geração mais velha, mas que tem muito a ensinar, ou que teve muito a ensinar para uma geração mais nova. Então o cenário tem a ver exatamente com os primeiros capítulos de Deuteronômio, é aquilo que nós vamos estudar hoje. E quando nós chegamos a Deuteronômio, o cenário que nós temos é Moisés a falar para uma geração que está prestes a entrar na terra prometida, e Moisés,
um líder sofrido, mas alguém que se preocupa com uma geração que vai entrar agora na Terra Prometida. E em Deuteronômio, ele dá um conjunto de orientações, um conjunto de, lembra esta geração que vai entrar ali naquele lugar, de um conjunto de requisitos que são requisitos do cidadão da Terra Prometida. Então, todo o livro de Deuteronômio, ele está cheio de apelos, ele está cheio de conselhos, ele está cheio de admoestações e de avisos para alguém preocupado com este povo que vai agora entrar. E imaginem Moisés ali em Moabe, onde todos os israelitas estão perto ali ou em frente ao Rio Jordão, prestes a entrar e a conquistar Canaã. E conforme eu disse, a grande preocupação de Moisés é lembrar a esta geração, aos mais novos, aquilo que os seus pais não fizeram tão bem e por causa disso, uma geração mais antiga não entrou na Terra Prometida. E realmente aquilo que Moisés se preocupa, em particular no capítulo 8 de Deuteronômio, se vocês lá forem, é um apelo, um conjunto de sermões, um conjunto de apelos constantes de Moisés a dizer para este povo, dizer assim, quando tu entrares na Terra Prometida, não te esqueças do teu Deus. Não te esqueças do Deus dos teus pais. Não te esqueças daquele Deus que fez tudo por ti. Não te esqueças quando tu lá entrares. E mais, não só tu não te esqueças, mas ensina aos teus filhos. Bom, a verdade é que nós temos aqui em Deuteronômio a história de um fracasso e a história de uma vitória. Fracasso de uma geração que decidiu não confiar em Deus, que decidiu não crer nem obedecer ao Deus Criador e por isso mesmo, como consequência, muitos dos israelitas, grande parte dos israelitas que tinha saído do Egito, não entrou na Terra Prometida, morreu no deserto, mas temos também uma história de vitória, uma história de conquista de pessoas que, apesar dos desafios, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos que humanamente eram impossíveis de ultrapassar, temos uma nação, uma nova geração que decidiu crer, confiar em Deus, obedecer e, como recompensa, eles puderam experimentar a promessa de entrada na nova terra, na terra de Canaã. E sabem, esta experiência que nos é relatada do povo de Israel, ela não é somente uma experiência histórica ou geográfica, mas ela tipifica em muita coisa a nossa experiência hoje em dia, que temos também um propósito em Canaã celestial. E por isso ela repete-se hoje também. Sabem que não há nenhum crente, nenhum de vocês que está aqui hoje, que não tenha passado ou que não esteja a passar por adversidades e por obstáculos, eu diria até calamidades na sua vida. Os desafios, eles podem parecer-nos gigantes, mas a verdade é que Deus nunca foi vencido, bem pelo contrário. Deus é sempre vitorioso, Deus é sempre vencedor e todos aqueles que crerem, que confiarem e que obedecerem a este Deus também sairão vencedores. E aquilo que a história do povo de Israel nos ensina é que o Deus dos milagres, o Deus dos grandes sinais, o Deus das maravilhas, o Deus das grandes maravilhas, das terríveis maravilhas, continua a ser não apenas o Deus dos israelitas, mas continua a ser também o meu Deus e o Deus de cada um de vocês. A questão é de que lado é que nós estamos? De que lado é que nós nos posicionamos? Será que nós nos colocamos do lado daqueles que querem crer, daqueles que confiam e daqueles que obedecem a este Deus das grandes maravilhas e por isso entramos na Terra Prometida?
haveremos de entrar na terra prometida? Ou será que aquilo que nós fazemos, como muitos dos israelitas fizeram, foi duvidar, foi murmurar, foi querer fazer as coisas à sua maneira, preferiram o Egito, tiveram saudades do Egito e por isso não entraram na terra prometida. Que triste, seria muito triste, se cada um de nós, sendo conhecedores da existência do céu, da existência da terra prometida, da existência de uma Canaã, que triste seria se nós, sabendo qual é a trajetória, qual é o caminho que nós devemos seguir para lá entrar, nós nos perdêssemos e preferíssemos voltar e regressar ao Egito e morrer no deserto. E perdermos a eternidade por causa disso. Bom, quando nós vamos a Deuteronômio, no capítulo 2, o capítulo 2 funciona como uma retrospectiva daquilo que aconteceu na história do povo de Israel. E quando nós vamos ao versículo 1 do capítulo 2, este é um versículo triste. Porquê? Porque no capítulo 2, verso 1, começa assim: depois virámo-nos e caminhámos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Então, nós neste versículo, nós percebemos que por causa do pecado do povo, eles prolongaram atrasaram a sua entrada na Terra Prometida por 40 anos, por cerca de 40 anos. E por isso mesmo eles tiveram que andar no deserto. Então, na rota imaginada até Canaã, eles tiveram, na verdade, que voltar. Eles tiveram que fazer um desvio àquela que seria a trajetória para a terra Canaã. E realmente estes 38, aproximadamente 40 anos, eles teriam sido desnecessários se tão somente, conforme nós vamos ver, este povo tivesse confiado em Deus. Não foi o caso. Ou alguns deles. E sabem que basicamente é isto que o pecado faz. O pecado, aquilo que faz é afastar-nos de Deus e é desviar-nos da rota estabelecida. E a rota estabelecida para nós, meus amados, é o Éden, que foi perdido, é a Canaã celestial e existe um caminho, uma trajetória. E sempre que nós nos afastamos de Deus, sempre que nós nos desviamos de Deus, nós estamos a atrasar este percurso e estamos a fazer aquilo que não é suposto. E aquilo que os israelitas fizeram foi, por causa desta descrença, eles andaram às voltas. Eles andaram às voltas. Eles andaram às voltas. Mas qual era o problema deste povo? Bom, vamos a Deuteronômio 1 e está lá a explicação. Porque Moisés, ele volta a lembrar a esta nova geração de filhos dos israelitas, ele diz-lhes qual foi o problema dos seus pais. Então, se nós formos a Deuteronômio 1, vamos ler alguns versículos saltados, mas vamos começar a ler no 21. E diz assim: eis que aqui o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então, nós aqui temos neste versículo a promessa aos israelitas de uma nova terra. É uma bênção que lhes está a ser dada. É uma oferta de graça que lhes está a ser dada. Mas, se nós formos para o verso 24, diz assim: foram-se, subiram à montanha, chegaram até ao vale da Escola, o espiaram. 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Então, basicamente, aquilo que acontece, meus irmãos, é que Deus está a oferecer uma bênção e o homem está a fazer o quê? Está a rejeitar esta bênção. Deus tem um plano de salvação para cada um de vocês e o que é que nós fazemos com esse plano de salvação? Nós aceitamos ou nós rejeitamos?
Versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas. Dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. 28. E para onde é que nós subiremos? Os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. E vejam o que eles achavam daqueles povos. Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, são fortificadas até aos céus. Vimos ali filhos dos gigantes. Mas Deus continua a prometer bênçãos ao povo. E no versículo 29, Deus diz assim: então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais, porque o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Versículo 32. Mas, e a palavra mas significa muita coisa, nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Versículo 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo, versículo 35, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. E no versículo 39 nós vemos que quem entrou lá foram os filhos, não desta geração que saiu do Egito, mas os filhos, muitos deles eram crianças quando os seus pais saíram do Egito e passaram a sua infância e a sua adolescência no deserto. Então, irmãos, temos o fracasso de um povo que, por não terem confiado em Deus, por causa da sua incredulidade, por terem rejeitado de graça o plano da salvação e esta oferta de uma terra prometida, muitos deles não entraram em Canaã. E Jesus também diz, o plano de salvação que foi oferecido, esta nova terra que foi oferecida aos israelitas de então, é exatamente o mesmo que Deus nos oferece hoje. Salvação não mudou, o plano de salvação não mudou, a oferta não mudou, Deus é o mesmo. Jesus diz, no Novo Testamento, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esta Canaã que Deus ofereceu aos israelitas, a Canaã que Deus nos quer dar a nós, ela está bem espelhada em todas as parábolas que nós vemos no Novo Testamento. O que é que Jesus veio fazer? Quando Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, o que é que lá está? Senão a essência do plano de salvação e Jesus a dizer-te assim, eu quero salvar-te. A questão é, de que lado é que tu estás? Acreditas que eu te quero salvar? Qual é a tua decisão? É exatamente o mesmo Deus do filho pródigo, da história do filho pródigo que nós conhecemos. E é aquele pai que está ansioso por cada um de nós que somos pecadores e quem nós não temos absolutamente nada, que está à nossa espera de braços abertos para nos receber. O Deus é o mesmo, irmãos. Mas a história também se pode repetir. E a questão é esta, o apelo que Deus hoje vos faz é, de que lado é que vocês estão? Querem morrer no deserto com saudades do Egito ou querem entrar na Canaã celestial? Bom, mas nós podemos perguntar, então, mas que espécie de Deus é este? Será que Deus é assim tão... Será que Deus é assim tão injusto que ficou feliz ou que teve um especial capricho em ter visto o povo agora durante 40 anos andar às voltas no deserto a vaguear? Será que Deus se agradou disto? Será que é assim que Deus funciona? Claro que não. Será que Deus é um Deus vingativo? Tu não crestes em mim? Ok, então agora vais andar aqui durante 40 anos. É isto que Deus faz? É assim que Deus funciona connosco? Não, não é. Só que, para além de ser misericordioso, Deus também é um Deus justo. E aquilo que o povo de Israel fez foi pôr em causa a soberania, a natureza, a essência do Deus Criador, do Deus do universo. E por causa de terem colocado em causa a natureza e o poder deste Deus, eles não entraram em Canaã. Porque acreditaram que Deus não os podia livrar dos gigantes que lá existiam. Sabem?
Esta experiência, ela encerra uma lição muito valiosa para nós, porque realmente, aos olhos humanos, a conquista de Canaã era uma coisa que era humanamente impossível. De facto, havia ali muitos desafios a ultrapassar. Era algo muito estranho. Mas a verdade é que quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, quando Deus nos pede para ir por um caminho, mesmo que ele seja aos nossos olhos e ao nosso entendimento estranho, a única coisa que nós temos que fazer é obedecer. Se eventualmente algumas das coisas que Deus nos possa pedir não são claras ao nosso entendimento, se nós às vezes não sabemos o porquê daquilo que Deus nos pede para fazer, nós só temos que fazer. É uma questão de fé, é uma questão de fidelidade, é uma questão de crença e é uma questão de obediência. Ponto final. A verdade é que, apesar dos israelitas terem o santuário no seu meio, que representava a presença de Deus no seu meio, apesar de terem a lei de Deus ali com eles não estavam ainda dispostos a submeterem-se inteiramente a este Deus. E é isto que nós fazemos sempre que nós pomos em causa um mandamento, uma ordem ou um pedido da parte de Deus. Lá no capítulo 2, no versículo 1, a verdade é que nós vemos que eles tiveram que fazer um desvio na sua rota para a terra prometida, mas este caminho que eles fizeram no deserto, e apesar de eles estarem lá naquele deserto, neste trajeto, Deus jamais os abandonou. E este voltar ao deserto, na verdade, encerra um conjunto tem uma lição muito importante, porque é uma lição de grande humildade que Deus queria que este povo aprendesse. Porque Deus queria que eles aprendessem a reconhecer a soberania de Deus. Deus queria que este povo percebesse que Deus é um Deus, era o seu líder de forma inquestionável. Deus queria, durante a jornada no deserto, que eles percebessem que eles não eram autossuficientes. Eles no deserto foram sustentados, sobreviveram graças à misericórdia e à graça de Deus sobre eles. Foi no deserto que eles receberam o maná. Foi no deserto que eles foram sustentados com água. Foi no deserto que eles tiveram proteção constante. E Deus queria que eles reconhecessem isto. E eu acho que ainda hoje, nós precisamos de aprender o mesmo. Se nós temos hoje alguma coisa, não é por nós, mas é única e exclusivamente ao Deus do céu. Esqueçam que valem alguma coisa se vocês não estiverem na presença e unicamente seguros pelas mãos de Deus. Porque no momento em que vocês deixarem a mão de Deus, irmãos, nós não somos nada. Somos zero. Se vocês hoje estão aqui, crianças, rebentinhos, bebés, jovens, adultos, idosos, se vocês hoje estão aqui, é porque Deus vos ama e porque Deus vos permitiu viver e que estivessem aqui. Se existe algum ponto de autossuficiência em nós neste momento, que nós possamos pedir perdão a Deus por causa disso, porque isso é pecado. Nós só vivemos, nós só estamos em pé porque Deus ainda nos sustenta e nos segura. Mas foi exatamente esta mensagem, foi esta a mensagem que Moisés queria passar a esta geração que ia entrar agora em Canaã. E no capítulo 2, à medida que nós vamos lendo, o que está aí não é mais do que uma descrição de alguns acontecimentos que marcaram a história do povo de Israel até terem chegado a Canaã. Nós aqui encontramos registros de muitas coisas.
instruções da parte de Deus, avisos, admoestações, a forma como o povo devia lidar com alguns povos pelos quais eles tinham que atravessar, territórios que eles não deviam entrar. E Moisés faz isto ou podemos ler isso neste capítulo. E o texto inicia exatamente no versículo 4 com uma proibição da parte de Deus para que eles não lutassem contra um povo que eram os Edomitas. Os Edomitas, eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Esaú. E Deus diz-lhe, vocês não devem entrar nas suas terras. Ali naquela zona onde eles habitavam, que era o monte de Seir. Eles deveriam evitar conflitos com este povo. E sim, às vezes há coisas que nos são proibidas. Há territórios que nos são proibidos. Há coisas que nos são proibidas, porque há coisas que Deus diz não. Há territórios que são areias movediças e quando Deus nos diz não faças isto, não vás por aqui, não te metas nesse lugar, é porque Deus sabe que se nós fizermos o contrário, nós nos vamos perder. Então, nós devemos encarar as proibições não como uma coisa chata, mas como uma bênção da parte de Deus, como uma evidência da sua graça, do seu cuidado por cada um de nós. E se vocês forem a Deuteronômio 5, abram lá em Deuteronômio 5, versículo 32, o que é que diz lá? Moisés diz assim ao povo: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Olhem lá a bênção que está aí. Para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Se forem ao capítulo 7, verso 9, vejam o que diz lá. Deuteronômio 7, 9. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e que guardam os seus mandamentos. Verso 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Então, aparece lá a palavra guardar, não é? Sabem o que é que a palavra guardar significa? Guardar significa isto. Guardar significa, quando nós guardamos alguma coisa, significa que nós nos estamos a livrar do perigo. Nós estamos a guardar-nos, a conservar-nos de alguma coisa que nos vai fazer mal. Significa que nós estamos a proteger-nos. E era isso que Deus queria mostrar a esta geração. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão estar protegidos. E nós sabemos, está lá escrito em Apocalipse, não é? Que o diabo, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele tenta os filhos, ele ronda os filhos de Deus. Mas se nós guardarmos os seus mandamentos, também lá está a promessa em Apocalipse 2. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é o que diz lá? Irmãos, quando nós, na oração do Pai Nosso, há lá uma parte que diz assim: livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Mas é que no início da oração também está lá: faça-se o quê? A minha vontade? Não, faça-se a tua vontade. Então, se eu quero ficar livre da tentação, se eu quero ver livre, resguardar-me do perigo, só há uma maneira: é guardar os mandamentos.
não tenho outra. E era isto que Deus estava a tentar dizer aos israelitas. Não se metam com os edomitas. Há aqui uma outra lição também. Este é um aviso da parte de Deus, mas há aqui uma outra lição também. Quando Deus proíbe os israelitas de se meterem com os edomitas, era também por uma razão. Era porque, apesar de lhe terem sido autorizadas transações comerciais justas com estes povos, mas Deus queria mostrar aos israelitas que eles não deviam depender de mais ninguém a não ser do próprio Deus. Deus queria mostrar-lhes queria que eles reconhecessem uma total dependência do Deus Jeová, do Deus Criador. Eles não deviam depender de mais ninguém. Não é isto o que está no primeiro mandamento que nós lemos? O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Reconhece-me a mim como o único Deus da tua vida. Sou eu que te dou tudo. Tu tens que depender de mim por completo. Não precisas de mais ninguém. Era isto que Deus queria mostrar-lhes. Bom, de seguida, neste capítulo, nós vemos que Deus também instrui os israelitas a não se meterem com os moabitas. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló, portanto, sobrinhos de Abraão. E a eles tinha sido dado o território de Ar. Mas Deus também deu instruções claras para eles não se meterem com eles. Apesar de tanto os moabitas como os edomitas, eles também receberam bênçãos da parte de Deus, bênçãos temporais. E no que diz respeito a um território, na verdade, eles até o receberam primeiro do que os israelitas. Bom, o texto prossegue com Moisés, no capítulo 2, a fazer referência a uma coisa que parece, quando nós lemos assim de corrido, parece que não tem importância nenhuma, mas eu atribuo-lhe alguma importância. Nós vemos aí Moisés a destacar a jornada desde Cádiz, Berneia, até ao Ribeiro, até ao Vale de Zerede. E eles fizeram este percurso, eles demoraram cerca de 38 anos a fazê-lo. Mas, aí no versículo 14, diz isso mesmo, os dias que nós caminhámos desde Cádiz, Berneia, até que passámos o Ribeiro de Zerede, foram 38 anos. Mas mais do que uma descrição geográfica, eu acho que este versículo é o símbolo de uma jornada espiritual com um propósito muito claro. O povo, neste trajeto todo, foi desafiado a passar por muitos obstáculos, por muitos desafios, mas era importante que eles, com fé e com determinação, eles chegassem à terra prometida. E durante estes 38 anos, no deserto, Deus cuidou deles, fornecendo, conforme eu disse, tudo o que eles precisavam para subsistir. Eles não estavam sós, eles tinham Deus como provedor das suas vidas. E aqui este ribeiro, este vale de Zerede, fez-me lembrar um bocadinho o Salmo 23. Porque nós lá no Salmo 23, no versículo 4, diz lá assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Foi exatamente isto que Moisés quis dizer a esta nova geração. Durante 38 anos vocês andaram no deserto, mas Deus foi o vosso provedor e Deus não deixou que coisa alguma vos faltasse. Então, a minha pergunta é: será que vocês também não estão a passar? Quantos de vocês não estão também a passar por este deserto? Quantos de vocês não têm passado pelo vale da sombra da morte? Será que esta vida até Canaã é fácil? É fácil? Não é, pois não. Há muitos desafios, não há?
Há muitos obstáculos, não há? Mas tanto este versículo como o Salmo 23 dizem-nos isto mesmo. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. As calamidades podem vir. O deserto tem animais perigosos. Mas tu não estás sozinho. Isto é importante nós fixarmos bem isto, porque, de facto, nós não estamos sozinhos, nós temos um trajeto a cumprir e nós vamos lá chegar. Queremos lá chegar? Não sei. Não vejo alguns de vocês com esse desejo, pelo menos em termos de expressão facial. Mas eu acredito que sim, que nós queremos lá chegar. Deus está sempre ao nosso lado, irmãos, e podemos atravessar este vale da fé com a promessa e com a certeza da presença divina, e é isso que nos dá alento para continuar. Mas sabem, a verdade é que os israelitas estavam sempre a lamentar-se, sempre a murmurar, sempre a queixar-se e a pôr defeitos nas bênçãos que lhes eram dadas. Mas eram só os israelitas. Hoje não é assim. Alguns deles não tinham ainda perdido o hábito de se queixar. E à medida que eles se iam queixando com saudades do Egito, mais eles se afastavam de Deus. E eu peço agora lá em cima que o Rui, por favor, me coloque. Tenho aqui alguns trechos de Espírito de Profecia para nós lermos e para percebermos se nós somos tão diferentes assim dos israelitas. Seria muito bom se fôssemos. Mas vamos ver o que diz aqui. O Egito parecia-lhes brilhante e mais desejável do que a liberdade e do que a terra para a qual Deus os estava guiando. Moisés apresentou com fidelidade ao povo o grande pecado deles. Fora o poder de Deus apenas que os preservara naquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões, de secura, em que não havia água. Em cada dia das suas viagens tinham sido guardados por um milagre da misericórdia divina. Em todo o caminho, sob o guia de Deus, tinham encontrado água para refrescar os sedentos, pão do céu para satisfazer a fome, paz e segurança, debaixo da nuvem que dava sombra durante o dia e debaixo da coluna de fogo à noite. Anjos lhes haviam ministrado enquanto subiam as montanhas rochosas ou desfilavam pelas ásperas sendas do deserto. Apesar das dificuldades que tinham sofrido, nenhum havia que fosse fraco em todas as suas fileiras. E isto que a senhora White está escrito em Deuteronômio também. Moisés diz isto à nova geração. Os seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas. Desbravadores que estão aqui. Quando nós fazemos uma caminhada, uma pista, se nós não formos com calçado, com botas adequadas, fazemos 5 km, o que é que acontece aos nossos pés? Não é? Não é, André? Eles andaram quantos anos no deserto? 38, quase 40. Os seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas. Tampouco se lhes envelheceu a roupa. Nós vamos 10 dias ou uma semana para o acampamento e a roupa vai para o lixo. Deus subjugara diante deles as feras rapinantes, os répteis venenosos da floresta e do deserto. Se com todos estes sinais do seu amor o povo ainda continuava a queixar-se. Como é que é possível? O Senhor retiraria a sua proteção até que fossem levados a apreciar o seu misericordioso cuidado e a voltar-se para Ele com arrependimento e com humilhação. E nós, queixamos-nos? O que é que nós fazemos às bênçãos? Como é que nós encaramos a vida que temos hoje? O que é que nós dizemos hoje? É melhor o Egito ou é melhor a terra prometida? O que é melhor? O que é que nós preferimos? O que é que tu preferes, Martim? É a terra prometida, certamente. O que é que o Egito significa para nós? Pensem. O que é o Egito para vocês? E o que é a terra prometida para vocês? Sabem?
A verdade é que, por causa desta incredulidade, a proteção divina foi retirada. E há um episódio que nos é relatado, a senhora White também o relata, em que serpentes, nós conhecemos, serpentes venenosas invadiram o acampamento dos israelitas, grande número deles morreu, outros ficaram moribundos, e Moisés foi divinamente instruído a fazer uma serpente de bronze para a qual todos deviam olhar, e aqueles que quisessem viver, ao olhar fixamente para esta serpente, ficariam curados. E isto é uma grande lição para nós, porque ninguém se salva a si mesmo. Se hoje está aqui alguém que acha que se vai salvar a si mesmo, esqueça lá isso. A salvação vem quando eu entrego a minha vida completamente ao meu Deus. No momento em que eu, por um só segundo, desvio o meu olhar de Jesus, não há mais nada. Mas, aqui em Deuteronômio, há um episódio espetacular, em que a nova geração de israelitas é desafiada novamente a encarar uma tarefa que humanamente é impossível de conseguir ser realizada. É uma prova de fé, é um teste de confiança. Foi o título que eu dei a esta mensagem. Em Deuteronômio 2, se me quiserem acompanhar, diz assim: Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, começa a possuí-la, contende com eles em peleja. Então, neste capítulo que nós não vamos ler, mas aquilo que nós vemos aqui é o relato de um momento crucial na história deste povo de Israel, mesmo antes de eles terem entrado na terra prometida, que é a derrota do rei Sion. E o povo de Israel, ele enviou uma mensagem ao rei para lhe pedir permissão para poder passar na sua terra, que era a terra dos amorreus, para passar pacificamente. Mas qual foi a resposta do rei? Nem pensem. Bem pelo contrário. Nós vemos isso no versículo 30. O rei recusou e mais. Ele regimentou todo o seu exército, reuniu tudo para enfrentar o povo de Israel numa batalha. Isto também é uma lição para nós, porque apesar de nós devermos sempre buscar a paz, nem sempre nós vamos encontrar reciprocidade. Atenção. Mas a lição que nós temos aqui a aprender neste episódio é que, mesmo em momentos inesperados, nós precisamos de confiar na orientação divina e permanecer firmes. Sabem que, na verdade, Deus já tinha dito a Moisés que a vitória era certa. Eles só tinham era de confiar. Porque é isto que Deus faz. Deus prevê sempre o caminho, Ele vai sempre à frente das nossas dificuldades, e quando nós seguimos as suas orientações, a vitória é nossa, é-nos concedida. E se não, vejam lá em Salmos, vocês conhecem, nem precisamos de abrir. Lá em Salmos 23, o que é que diz lá? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso que Deus diz. Já havia sido dito em Deuteronômio 2, no versículo 7, querem ver? Diz lá assim: pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Parece que é a repetição do Salmo 23, não é? Então, estou quase a terminar, não se preocupem.
Israel venceu ao rei Sion, que era o rei de Hesbom. Claro que, pensem numa coisa. Os israelitas tinham saído do Egito. Comparado com estes povos, qual era a força militar dos israelitas? Qual era? Eles andaram no deserto. O que é que eles tinham em termos de equipamento militar? Tinham alguma coisa? Não tinham nada. Mas tinham a coisa mais importante do mundo. Que era o quê? Quem era o seu capitão? Era o Deus de Israel, o Senhor Jeová. E eu vou pedir que o Rui me passe o próximo slide, por favor. Exatamente. Diz assim: os israelitas atravessaram o rio Arnon, avançaram contra o adversário. Travou-se um combate no qual os exércitos de Israel foram vitoriosos. E prosseguindo com a vantagem adquirida, logo ficaram na posse do país dos amorreus. Irmãos, quem é que vence as batalhas por nós? É a nossa força, não é? É a nossa sabedoria, é a nossa inteligência. Não é? Foi o capitão do exército do Senhor que venceu os inimigos do seu povo. E teria feito o mesmo 38 anos antes se Israel houvesse confiado. O problema é que eles não confiaram. E porque não confiaram, toda uma geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Logo a seguir, nós vemos uma outra conquista muito importante, que foi a conquista de Bazã, que era um povo muito poderoso, muito populoso em termos de reinos, em termos de cidades. E realmente, os espias que lá tinham estado a espreitar anos antes, eles tinham razão. Porque realmente, aquelas cidades, elas eram enormes. Elas tinham muros enormes. Estavam rodeadas de fortalezas. Os habitantes destas cidades eram gigantes. Diz-nos aqui que a cama do rei tinha 4 metros de comprimento. Ora, para ter 4 metros é porque ele era pequenino, não era? Era enorme. Realmente os espias tinham razão. Só que não fizeram a coisa mais importante, que foi queixaram-se e não confiaram que o Senhor, o seu capitão, venceria por eles. Esse é que foi o grande problema. E a minha pergunta é: quais são os vossos gigantes hoje? Vocês têm gigantes? Claro que sim. Mas há uma promessa em Deuteronômio 3:22 que diz o seguinte: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é aquele que peleja por vós. E eu sei que dentro desta sala, lá em casa, quem nos ouve, há muitas crianças, há muitos adolescentes, há muitos de vocês que têm gigantes com muito mais metros do que o rei. Eu sei que há. Os vossos gigantes são enormes, muito mais que 4 metros. Mas foi o capitão do exército que venceu os amorreus pelos israelitas e é o capitão, o nosso Deus, que vai vencer por cada um de vocês. Tenho ainda mais aí Exatamente. A fé calma do seu líder inspirava ao povo confiança em Deus. Em tudo contavam com o seu onipotente braço. Ele os não desamparou. Nem poderosos gigantes, nem cidades moradas, exércitos armados, nem pétreas fortalezas poderiam subsistir perante o capitão das hostes do Senhor. O Senhor guiou o exército. O Senhor desbaratou o inimigo. O Senhor venceu em prol de Israel. O rei gigante e o seu exército foram destruídos e os israelitas logo tomaram posse de todo o país. Aqui em Deuteronômio há muitos versículos que têm a expressão descanso. Quando tu entrares na terra prometida, será a terra do descanso. E é por isso que nós, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos também que viveremos na Canaã celestial, onde vamos ter também o descanso de Deus. Neste descanso, ou neste percurso até lá,
Nós vamos ter muitos gigantes, vamos encontrar muros altos, fortalezas, mas Deus diz assim: se tu confiares em mim, se tu fizeres o que eu te pedir, a entrada vai ser garantida, ou está garantida. Rui, podes-me ajudar aí, por favor? Na conquista de Gileade, estou mesmo a terminar, e Bazã, havia muitos que se recordavam dos acontecimentos que quase 40 anos antes haviam em Cádiz condenado Israel à longa peregrinação no deserto. Eles viam que o relato dos espias a respeito da terra prometida era correto. As cidades eram moradas, eram muito grandes, eram habitadas por gigantes, em comparação com estes hebreus que eram simples pigmeus. Mas podiam ver agora que o erro fatal dos seus pais fora não confiar no poder de Deus. Isso apenas os impedira de entrar logo na boa terra. Esta experiência tem uma lição para nós. O poderoso Deus de Israel é o nosso Deus. Nele podemos confiar. Se lhe obedecermos às ordens, Ele operará em nosso favor de maneira tão assinalada como fez para com o seu antigo povo. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será às vezes assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho, algumas vezes, estará tão cheio de obstáculos, aparentemente insuperáveis, que abaterão os que cedem ao desânimo, mas Deus está a dizer, não disse só aos israelitas, está a dizer hoje a vocês, a mim, ide avante, cumpri o vosso dever, custe o que custar. As dificuldades que parecem tão enormes, que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência, confiando humildemente em Deus. O hino que a Ruth cantou há bocadinho dizia assim: hoje, se ouvires a voz de Deus, que é a voz que vem do Espírito de Deus, não endureçais o teu coração, porque nos braços do Pai cabemos todos. Deus faz a parte dele. Vocês já fizeram a vossa parte? O que é que vocês preferem? Não crer, não confiar, não obedecer e continuar a viver nesta jornada com saudades do Egito, o que quer que o Egito seja para vocês? Ou querem firmes, fortes, valentes, com a ajuda do capitão do exército, Jesus, o nosso Pai, caminhar até à terra prometida? Que Deus vos abençoe na vossa escolha. Amém.